E aí, pessoal, tudo bem? A proposta de hoje é falarmos sobre um último caso de fatoração, que a gente chama de produtos Steven. Steven foi um matemático que nasceu na Bélgica em 1548 e ele contribuiu tanto para a álgebra, no caso das fatorações, quanto na aritmética, na questão da utilização da vírgula nos números decimais. Tá? Bom, qual que, digamos, é esse produto de Steven? O produto entre dois binômios, então binômios, pessoal, são termos aqui, ó, são dois termos algébricos, tá? Que apresentam um termo comum. O termo comum aqui é o x. É igual ao quadrado desse termo comum, quadrado de x, mais o produto da soma dos termos não comuns. Os termos não comuns são a e b, então é o produto da soma deles pelo termo comum, que é o x de novo, mais o produto dos termos não comuns, que é A e B. Bom, o que ele disse aqui, na verdade, vocês já estão cansados de fazer, que é desenvolver um produto, né, de dois binômios aqui. Então, se eu tenho x mais a vezes x mais b, eu multiplico x vezes x, eu encontro x ao quadrado, eu multiplico a vezes x, encontro ax, x vezes b, encontro bx, encontro a vezes b, que é ab. Observe que o ax e o bx têm o x como fator comum evidência. Então, vou fazer uma fatoração aqui, fator comum evidência, e aí eu vou obter x ao quadrado mais o fator comum evidência é o x, eu não coloquei à frente, coloquei aqui à direita, não tem problema, já que isso é uma multiplicação do produto da soma A mais B mais o produto de A e B. Esse A mais B aqui, ó, é a soma dos termos não comuns, e A vezes B é o produto dos termos não comuns. Então, todas as vezes que eu tiver um trinômio vem de três termos, tá? Em que eu vou ter uma incógnita aqui, ó. Vou poder chamar esse termo aqui de termo comum, tá? Eu vou poder pegar esse termo no meio e transformá-lo em uma soma, e esse termo aqui transformá-lo em um produto. Se eu conseguir reescrever esse trinômio nesse formato, eu posso transformar isso daqui nesse produto, ok? Então, uma relação. Se eu tiver uma equação, mentira, desculpa, se eu tiver uma expressão algébrica escrita nesse formato, eu posso transformá-la nisso daqui, ó. Ok? Então, para isso, eu vou procurar a soma e o produto, levando em consideração que esse valor aqui, que representa a soma, e esse que é o produto, tem que ser utilizados os mesmos números, tá? Bom, uma das aplicações desse produto Steven pode ser na resolução de equações. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho uma equação, tá? A gente chama de equação de segundo grau. Aqui eu tenho um trinômio, ele não é um quadrado perfeito, trinômio do quadrado perfeito. Então, eu vou fazer a seguinte pergunta: será que eu consigo escrever o 5 como a soma de dois números e 6 como o produto dos mesmos números? Se a resposta for sim, eu consigo aplicar o produto de Steven aqui, tá? E, na verdade, eu consigo, né? 2 mais 3 é 5 e 2 vezes 3 é 6, tá? Então, se eu consigo escrever nesse formato, ou seja, pessoal, eu não preciso nem escrever aqui, ó, é só pensar. Existe dois números que somados dão 5, multiplicados dão 6? Existe o 2 e o 3. Então, essa igualdade aqui, eu posso escrevê-la assim. X mais 2 vezes x mais 3. Olha os termos aqui, ó, não comuns. Um vem para cá, outro vem para cá. Isso daqui é uma equação produto que a gente viu. Então, se x mais 2 vezes x mais 3 é igual a zero, ou x mais 2 é igual a zero, ou x mais 3 é igual a zero. Conclusão, o 2 passa para a direita e fica negativo, e o 3 passa para a direita e fica negativo. Eu passo a ter duas equações do primeiro grau. Então, eu tenho como soluções dessa equação do segundo grau, menos 3 e menos 2. Ou seja, pessoal, mesmo ainda não sabendo algumas fórmulas específicas de equação de segundo grau, tá? Na verdade, talvez vocês nem sabem que isso é uma equação de segundo grau, mas sabem que isso é uma equação, vocês estão conseguindo resolver e descobrir que ela tem duas soluções, tá? Porque eu apliquei o método de Steven. Vou pegar mais um caso aqui. Esse daqui também não é um produto notável, um trinômio quadrado perfeito. Desculpa. Por que eu sei que não é um trinômio quadrado perfeito? Porque se fosse um trinômio quadrado perfeito, eu ia extrair a raiz desse daqui, tá? Raiz quadrada de x ao quadrado, que é x, e eu ia extrair raiz quadrada de 16, que é 4, e esse número aqui teria que ser duas vezes o produto desses dois números.
E observem que não é, porque 2 vezes x é 2x, vezes 4, 8x, que é diferente de 10x. Então, isso não é um trinômio do quadrado perfeito. Então, eu preciso pensar em dois números somados, dão menos 10, ó, o sinal, tá? E multiplicados dão menos 16. Bom, se os dois números forem negativos, ao multiplicá-los, dá menos 16. Então, será que eu poderia pensar em menos 2 e menos 8? Tá? Sim, poderia. Menos 2 e menos 8, somados dão 10, e menos 2 vezes menos 8 dá mais 16. Então, eu posso reescrever essa igualdade aqui como x menos 2 vezes x menos 8 igual a zero. Pessoal, isso daqui, ó, essa linha eu estou colocando só para exemplificar que essa igualdade é igual a essa igualdade. Vocês podem pular direto essa etapa na hora de resolver uma equação. Eu penso, se você conseguir imaginar dois números que somados dão 10 e os mesmos dois números multiplicados dão 16, você já pode escrever x mais ou menos o valor que você pensou, vezes x mais ou menos o outro valor que você pensou. Depois que você chegou aqui nessa equação produto, o que eu faço? X menos 2 igual a zero ou x menos 8 igual a zero. E aí eu resolvo essas equações separadas. O 2 e o 8 vão passar para lá, vão ficar positivos, e eu passo a ter duas soluções, 2 e 8. Tá? Então, uma das aplicações do produto digestivo é isso, resolver equações do segundo grau. Tá? Bom, sugestão, parem o vídeo agora e tentem fazer esse exercício 34 de vocês, tá? Está na página 19 do livro 2. Se você ainda não entendeu a proposta da aplicação do produto digestivo, não tem problema. Você acompanha mais uma resolução ou outra de algumas letras aqui e depois tenta fazer sozinho, tá? É importante que você tente fazer, tá? Na prática, pessoal, em todos os exercícios, vocês vão imaginar dois números que somados dão esse e multiplicados dão esse, tá? Só tome cuidado. Aqui eu estou trabalhando sempre com um aqui, ó. Se não tiver um aqui, a gente vai ter que fazer algum tipo de estratégia. Depois a gente vai ver algum exemplo em relação a isso. Mas uma estratégia seria o fator como evidência, tá? Então, ó, pausa o vídeo, tente fazer. Já tentaram? Vamos lá para a resolução. Então, ó, quais números somados dão 13 e multiplicados dão 42? Bom, 6 mais 7 é 13, 6 vezes 7 é 42. Então, já adivinhei o número 6 e 7, tá? Então, eu posso colocar x mais 6 vezes x mais 7. Como eu disse, essa linha aqui eu estou colocando só para fazer essa verificação. Como aqui está pedindo só para fatorar, isso não é uma equação, porque não tem uma igualdade, então eu paro por aqui, ok? Bom, alguns outros casos pode ser que descobrir os valores seja um pouquinho mais difícil, tá? Mas sempre é possível descobrir. São dois números que somados dão menos 13 e multiplicados dão mais 2. Bom, se fosse 1 e 2, 1 vezes 2 é 2. 1 mais 2 é 3, dão menos 3. Mas se eu trocar os sinais, colocar menos 1 e menos 2, vai dar certo, né? Então, a fatoração vai ser x menos 1 vezes x menos 2. Então, ó, na hora que eu pensei os números que somados dão menos 3 e multiplicados dão menos 2, eu já coloco eles aqui, tá? A ordem não faz diferença, já que é um produto e a ordem dos fatores não altera o produto, tá? Bom, eu preciso de dois números que somados dão 9 e multiplicados dão 70, tá? Nesse caso aqui, a gente começa a pensar em 7 e 10. 7 vezes 10 é 70, ok, mas 7 mais 10 não vai dar 9, nem a diferença. Então, que tal 14 e 5? Bom, vamos lá. 14 vezes 5 é 70, não menos 70. Então, eu tenho que pensar um deles negativo. Na multiplicação, tanto faz. Se os sinais são distintos, a resposta vai dar negativa. Então, eu vou descobrir se é o 14 ou 5 negativo na soma. Porque o somatório deu positivo. Então, o 14, que é maior, tem que ser positivo. E o 5 tem que ser negativo. Tá? Então, eu coloquei aqui, ó, 9 é igual a 14 menos 5, isso é verdade. E 14 vezes menos 5 é menos 70. Fechou. Achei os números, 14 menos 5. Então, vai ser x mais 14 vezes x menos 5. Essa é a fatoração. No primeiro momento, pessoal, pode parecer um pouquinho difícil, mas com um pouquinho de treinamento dá para fazer. Ah, professor, e se eu nunca conseguir resolver nesse estilo? Não tem problema. A gente vai estudar equações do segundo grau e a gente vai ver como resolver as equações, que é descobrir as soluções. As soluções das equações estão ligadas diretamente a esses números aqui, tá? Ou aos opostos deles. A gente vai ver isso futuramente. Então, vai ter futuramente uma outra estratégia para você fatorar aqui. Mas se você conseguir fazer mentalmente, você sai de um número para uma resposta direta, né?
Vamos lá, mais 3 letrinhas aqui, ó. 2 números que somados dão 6 e multiplicados dão 9. Ah, o número pode ser 3 e 3. Ninguém falou que os números têm que ser distintos. Então, 3 e 3, 3 mais 3 é 6, 3 vezes 3 é 9, então vai ser x mais 3 vezes x mais 3. Professor, mas x mais 3 vezes x mais 3 é x mais 3 ao quadrado. Exato. O que isso quer dizer? Quer dizer que isso daqui, pessoal, é um trinômio do quadrado perfeito. Eu podia ter extraído a raiz disso, raiz de x ao quadrado, que é x, podia ter extraído a raiz de 9, que é 3, e verificado que 3 vezes x vezes 2 dá 6. Então, poderia ter fatorado direto, tá? Mas se você aplicou o produto Steve, não tem problema. A proposta é treinar mesmo. Bom, vamos lá. As coisas às vezes podem ficar um pouquinho mais difíceis. Por exemplo, aqui, imaginar dois números que multiplicados dão menos 15 e somados dão menos 2. Bom, 15 é 3 vezes 5, ok? Então um deles tem que ser negativo para o produto dar negativo. Qual deles vai ser negativo? Vou pela soma. Para a soma dar negativo, o 5 que é maior tem que ter o sinal negativo. Então vai ser menos 5 e 3. Então eu coloquei menos 5 mais 3, menos 5 mais 3 ou 3 menos 5 é a mesma coisa, tá, pessoal? E faltou aqui, ó, o sinal negativo aqui, ó. Deixa eu corrigir aqui. Então, eu tenho menos 5 e 3, então vai ser x mais 3 vezes x menos 5, ok? Bom, como eu disse, a gente trabalha com esse produtivo quando aqui esse coeficiente aqui, ó, ou o número que multiplica x ao quadrado é igual a 1. Nesse caso, ele não é. Mas a gente pode fazer uma fatoração aqui, fator como evidência, que é 2. Então, 2x2 dividido por 2 dá 2x, 14x por 2 dá 7x e 20 por 2 dá 10. Agora, eu vou olhar aqui para dentro desse parênteses e vou fazer o produtivo. Penso em dois números que somados dão 7, multiplicados dão 10. Bom, 5 e 2, tá? Então, eu posso escrever isso como o produto de x mais 2 vezes x mais 5. Isso multiplicado por esse 2, que era o fator como evidência. Ok? Na próxima aula, a gente vai poder utilizar um pouco mais desse produto para resolver algumas equações. Bom, agora, pessoal, na nossa última aula, eu havia começado a fazer um exercício 25 e eu parei na letra E, tá? Eu vou corrigir a letra F e a letra G. Esse exercício 25, ele pede para simplificar as frações, considerando os denominadores diferentes de zero. Então, aqui, ó, nesse caso, eu não tenho fator como evidência, entre 25x ao quadrado e 81, então eu vou trabalhar com a ideia de diferença de dois quadrados. Para isso, eu extraio a raiz do primeiro e extraio a raiz do segundo. A raiz de 25x ao quadrado é 5x, menos a raiz de 81 é 9. Eu vou colocar isso agora somando, tá? Que a diferença de dois quadrados equivale ao produto da soma pela diferença. Aqui eu vou usar o fator como evidência. Nesse caso aqui, eu vou colocar o menos 2 como fator como evidência. Aí, menos 10x dividido por menos 2, isso vai dar 5x. 18 negativo dividido por 2 vai dar mais 9. Bom, eu percebo que aqui eu vou poder cortar isso com isso, já que está multiplicando. Então, vai sobrar 5x menos 9 sobre menos 2. Não é usual a gente deixar o denominador negativo. Então, é como se a gente trocasse todos os sinais, né? Ou pensasse assim, menos 5 dividido por menos 2 vai ficar menos 5 sobre 2. E aqui, menos 5x, né? E menos 9 dividido por 2 vai ficar mais 9. Uma outra estratégia é pensar que eu estou multiplicando o numerador e o denominador por menos 1. Tá? Menos 2 vezes menos 1, mais 2. E esse daqui vai multiplicar todo mundo que está aqui. Ó. Eu precisaria colocar parênteses aqui. Ou seja, multiplicar por menos 1 é o oposto do que eu tenho aqui. Ou seja, eu troco os sinais. Tá? Bom, aqui nesse caso, eu não tenho fator como evidência, não são três termos, eu não posso usar o trinômio do quadrado perfeito, e não tem diferença de dois quadrados. Então, me resta tentar trabalhar com a ideia de agrupamento. Eu vou fatorar aqui, fator como evidência é o k, kx por k sobra x, k dividido por k sobra 1. Aqui eu vou colocar o menos 1 como fator evidência. Menos x por menos 1 dá x, menos 1 por menos 1 dá mais 1. Embaixo, eu não tenho fator como evidência, mas tem uma diferença de dois quadrados. Raiz do primeiro é k, mais raiz do segundo é 1. Então, fica k mais 1 vezes k menos 1. Bom, aqui eu tenho x mais 1 como fator como evidência, mais 1. E aí eu divido isso por x mais 1, vai sobrar k. Divido isso por x mais 1, vai sobrar menos 1.
Então, eu vou ter aqui embaixo K mais 1 e K menos 1. Eu corto K menos 1 com K menos 1 e sobra X mais 1 sobre K mais 1 e não dá para fatorar. Tá? Pessoal, para finalizar, eu gostaria que novamente vocês dessem um pause no vídeo e tentassem fazer esse exercício 32 que está na página 16 do livro de vocês, tá? Esse exercício aqui é resolução de equações. A gente aprendeu o método da equação produto, então vou ter que fatorar todos os termos para poder resolver. Bora lá? Bom, considerando que vocês já fizeram, vamos para a fatoração. Diferença de 2 quadrados, raiz do primeiro é x, raiz do segundo é 4, então fica x menos 4 vezes x mais 4. Isso é igual a zero. Conclusão, x menos 4 é igual a zero ou x mais 4 é igual a zero. Encontro duas equações do primeiro grau, eu vou passar o quadro que está negativo para lá, vai ficar positivo, e aqui está positivo, vai passar para lá negativo. Solução, menos 4 e mais 4. Vou trabalhar com a mesma ideia. Diferença de 2 quadrados, vou transformar isso num produto da soma pela diferença. Raiz do primeiro é x, raiz de 25 quartos é 5 meios. Então, vai ficar x menos 5 meios multiplicado por x mais 5 meios. Isso é igual a zero. Se um produto é igual a zero, o primeiro termo é igual a zero, ou o segundo termo é igual a zero. Tá? Vou passar 5 meios para lá, vai ficar positivo. Aqui, e vou passar para lá, vai ficar negativo. E aí eu passo a ter as minhas duas soluções, menos 5 meios e 5 meios. Nesse caso, eu vou passar o 8 para cá, vou passar a ter 2x ao quadrado igual a 8. Pessoal, eu sei que vocês já aprenderam a resolver isso de uma outra forma, tá? Mas eu vou só corrigir aqui, menos 8 igual a zero. Eu vou resolver trabalhando na ideia de fatoração, tá? Mas vocês já sabem resolver isso de uma outra forma, vocês aprenderam no 8º ano. Eu vou dividir a equação toda por 2. Então, 2x ao quadrado por 2 dá x ao quadrado, menos 8 dividido por 2 dá 4. Isso é igual a zero. Diferença de 2 quadrados, raiz do primeiro é x, raiz do segundo é 2, então fica x menos 2 vezes x mais 2 igual a zero. Bom, conclusão, x menos 2 igual a zero ou x mais 2 igual a zero. Daqui eu concluo que x é igual a 2 e aqui x igual a menos 2. Soluções, ou solução, né? É uma única solução aqui, que tem duas respostas. Menos 2 e mais 2. Ok? Bom, para finalizar a questão 32, eu vou trabalhar aqui com, de novo, diferença de 2 quadrados. Raiz do primeiro é x, do segundo é raiz de 12. Então, ficaria assim e assim. Opa! Bom, mas vocês aprenderam que a gente pode fazer uma redução do meu radical aqui, né? Por exemplo, raiz quadrada de 12 é raiz quadrada de 4 vezes 3, que é igual a raiz quadrada de 4 vezes raiz quadrada de 3, que é igual a 2 raiz de 3. Ok? Ah, professor, eu fatorei o 12, percebi que eu tenho 2 ao quadrado, tirei o 2 da raiz, ficou 2 para fora e o 3 permaneceu dentro da raiz. Não tem problema. A estratégia que você usou, eu estou usando propriedades, tá? A raiz de um produto é igual ao produto das raízes. Então, foi isso que eu usei. E aqui eu extrair a raiz quadrada de 4. Bom, então ficaria assim, ó, x menos raiz quadrada de 12 igual a zero, ou x mais raiz quadrada de 12 igual a zero. Eu vou trocar agora na raiz quadrada de 12 por 2 raiz de 3. Então, aqui vai ficar menos 2 raiz de 3 igual a zero, x é igual a 2 raiz de 3. Essa é a minha primeira solução. Aqui, x mais 2 raiz de 3 igual a zero, x é igual a menos 2 raiz de 3. Então, a minha solução é menos 2 raiz de 3 e mais 2 raiz de 3. Para finalizar, raiz do primeiro é y, raiz do segundo é 3, então fica y menos 3 e y mais 3. Y menos 3 igual a zero ou y mais 3 igual a zero. O 3 passa para lá, fica positivo aqui, e passa para lá, fica negativo, né? Solução, menos 3 e mais 3. Então, pessoal, a gente aplicou os casos de fatoração para resolver equações, tá? Então, nesse caso, a gente aplicou só um, né? Diferente de 2 quadrados, para resolver essas equações. Além disso, a gente entendeu hoje o que é o produto Steven, e aí a gente pode utilizar também para resolver equações que a gente vai utilizar nas próximas aulas, ok? Mas muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus, fiquem bem e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.